Meus irmãos, então, nós vamos estudar o texto de Efésios, capítulo 2, e o tema que nós vamos abordar nesta manhã é bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Vamos fazer a leitura responsivamente de Efésios, capítulo 2. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz assim, o título: Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes agora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade da palavra do Espírito, que agora inclui os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, segundo misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humanas. Naquele tempo estavam em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à herança da promessa, não tendo herança de sem Deus uniu. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em seu corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também ao que estavam perto. Porque ambos temos acesso ao Pai em Cristo Jesus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificar a casa do fundamento dos apóstolos e profetas, servindo em Cristo Jesus, agradando a Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Amém, né? Então, meus irmãos, eu queria destacar aqui o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário de Deus. Amém? Então, o nosso tema nesta manhã é bênçãos espirituais para o novo povo de Deus, ou para o povo de Deus. Nós vamos começar a estudar Efésios. Meus irmãos, a carta ao Efésios é uma das mais ricas cartas do Novo Testamento. Ela parece uma síntese de todo o cristianismo, né? Então, o livro de Efésios é como se fosse o resumo, né, de toda a Bíblia, porque ela foca, ela mostra, e a visão dela é de que Cristo, né, Ele é a graça que nós temos de Deus. Então Jesus, Ele é a graça que Deus ofereceu para a sua igreja, Ele é a graça que Deus colocou, né, diante da sua igreja, para que a sua igreja viesse a ser estabelecida, né, na verdade, né? Então, na verdade, né,
O autor da carta de Efésios é o apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele é o autor da carta de Efésios. Ela foi destinada a quem? Né? Os destinatários, para quem foi escrita a carta? Aos santos que vivem em Efésios e fiéis em Cristo Jesus, né? Então, por exemplo, a igreja de Cristo, ela recebeu essa graça de Deus e essas escrituras que estão, né, na Bíblia Sagrada, né? Efésios, originalmente uma colônia grega, mas na época de Paulo, capital da província romana, da Ásia, era a sede do culto à deusa Diana. Então lá em Atos capítulo 19, versículo 28, pega e fala sobre o templo de Diana, né? O templo onde os adoradores adoravam a deusa Diana, né? E faziam cultos à deusa Diana. E é interessante que quando nós lemos a carta de Efésios, nós olhamos que Paulo, ele pregava o evangelho, e Paulo, ele era aventureiro, ele gostava de pegar e enfrentar desafios. Imagine nós, né, que somos cristãos hoje, no século 21 que nós estamos vivendo, nós pegarmos e entrarmos numa cidade, num lugar onde que o espiritismo, né, ele domina aquela cidade, não existe nem uma igreja cristã, não existe nem, né, uma igreja evangélica, e nós chegarmos naquele lugar ali como, né, um visitante, ou senão como um morador novo. Talvez um de nós aqui um dia, né, pudesse pegar e ser transferido, né, de uma cidade para outra por causa da empresa onde você trabalha, ou por causa, né, de algum problema, a gente pegar e ter que pegar e mudar, né, e começar uma nova vida, porque isso pode acontecer na vida de qualquer um, e você chegar num lugar onde que você vai encontrar esse desafio, e esse desafio vai ser muito grande, porque nós somos evangélicos, nós somos cristãos, e a nossa fé não vai, né, concordar com o tipo de vida, doutrina ou religião daquela cidade. O que será que nós iríamos fazer como crentes em Cristo Jesus? Será que nós iríamos fazer que nem Paulo, né, a enfrentar o desafio e querer evangelizar, e querer pegar e montar um ponto de pregação na nossa casa, e querer pegar e divulgar, né, a salvação que é Cristo Jesus para as outras pessoas, né? Paulo, ele não pensou, né? Ele praticou, ele foi lá e fez, né? Ele foi lá e fez aquilo que Jesus mandou, né, ele fazer, e todos nós devemos fazer, que é pregar o evangelho e anunciar a salvação a toda criatura, né? Então, e qual que é a mensagem que Efésios traz para nós, né? A mensagem que o livro de Efésios traz para nós é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja. Então, o livro de Efésios, o que ele ensina para nós é que nós devemos edificar igrejas, que nós devemos pregar o evangelho, que nós devemos levar essa esperança a toda criatura e a todos aqueles que não têm conhecimento do evangelho. Essa semana, não sei se os irmãos pegou e assistiu na televisão, uma reportagem que passou, eu estava assistindo a televisão e passou sobre, né, o evento que os ateus estão realizando lá em Brasília. Por quê? Porque já foi aprovado, está estudando já faz algum tempo, alguns anos já, que o engenheiro responsável, o arquiteto responsável por Brasília, o que ele fez? Ele deixou, né, um projeto para que fosse criado, né, o Museu da Bíblia, né? Então foi criado, já existe o projeto para poder pegar e criar, né, o Museu da Bíblia, histórico da Bíblia, né? E o que acontece? Os ateus e mais alguns denominados que são os seguidores deles, o que eles estão fazendo? Eles já estão entrando na justiça e já estão brigando, querendo proibir, porque não querem que o edifício seja construído.
Já é um projeto que já faz anos que foi elaborado, um processo que já está, toda a documentação pronta, só está faltando agora ser aprovado pelo Congresso. E o que acontece? Os ateus, eles pegaram e estão fazendo uma revolução, porque eles não querem que o Museu da Bíblia seja construído. Eles não querem que, por exemplo, o nome de Cristo, o nome de Deus, seja estabelecido ou tenha um lugar próprio ali no Brasil. Então, olha só como que o mundo está todo avesso em relação à palavra de Deus, à humanidade, né? Então, já começou uma briga muito grande, né? Porque os gnósticos e também agora os ateus, eles não querem, não concordam, e eles não querem que o nome de Cristo seja divulgado, não querem que a Bíblia, e nem o Museu da Bíblia seja construído, né? Isso é só, meus irmãos, uma pontinha do iceberg, né? Fora outras leis que eles estão querendo criar aí, né? Que são terríveis, que são contra a vontade de Deus, que é contra, a religião, na verdade, cristã, na verdade, né? Então, meus irmãos, então olha só, qual que é a mensagem, né? O que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade. Qual sociedade? A igreja. Estabelecer, firmar, edificar a igreja no mundo. Então é isso que o livro de Efésios ensina para nós. Qual que é o tema central do livro de Efésios? A nova sociedade de Deus. Quem é a nova sociedade de Deus? Nós aqui, somos uma comunidade cristã, nós somos uma sociedade firmada na pedra angular que é Cristo Jesus, aqui neste lugar, aqui nesta cidade de Uberlândia, Então, por exemplo, Efésios é pura eclesiologia, Então, por exemplo, Efésio é pura eclesiologia, na verdade, Então, meus irmãos, data e local onde foi escrita, a carta de Efésios, provavelmente em prisão domiciliar em Roma entre os anos 61 a 63 depois de Cristo. Efésios 4, versículo 1 e 6, 20 vai falar um pouco sobre isso, Então, na verdade, o que acontece? A carta foi presa, Paulo, estava em prisão em Roma. É interessante quando a gente olha para Paulo, o quanto que a mente dele e a visão dele era eclesiástica. Ele vivia, mas ele vivia para Cristo, ele vivia pensando na igreja de Cristo, ele vivia pensando por causa de Cristo, Então é interessante quando nós olhamos para o livro de Efésios, e a gente observa que, por exemplo, Paulo estava preso. Paulo poderia estar reclamando, não poderia? Poderia estar choramingando, poderia estar amaldiçoando o nome de Deus, Porque tem muita gente que quando os problemas vêm, ao invés dele pegar e glorificar a Deus porque vê os problemas, e Deus fala que nós somos fortificados a cada dia quando nós enfrentamos problemas na nossa vida, Deus fala que nós somos fortificados, que Deus nos prepara, que Deus nos fortalece, Então nós deveríamos pegar e glorificar a Deus e agradecer a Deus por causa dos desafios, por causa das tribulações que nós enfrentamos. Tiago fala isso, Lá em Tiago fala isso, que nós devemos ter grande alegria ao passardes por provações. O apóstolo, Tiago fala isso para nós. Tende grande alegria ao passar por provações, O livro de Tiago fala isso para nós, logo nos primeiros capítulos, A vida nossa é uma vida de provações. Você acaba de pegar e vencer uma luta, o que acontece? Vem outra. A minha irmã está certa, por exemplo. Não fica pensando que você vai passar uma luta. Ai, graças a Deus, acabou. Agora eu vou poder deitar, vou poder dormir tranquilo, não vou ter mais nenhum tipo de problema. Fala a verdade, existe isso? Tiago capítulo 1.
Existe isso, você pegar e falar assim, graças a Deus acabou o meu problema, não tem mais nenhum problema, agora eu vou só deitar na piscina e vou pegar e deitar debaixo da árvore, vou ter sombra e água fresca. Não. Quando a gente vence uma luta, logo vem outra. E se, pode falar, meu irmão. Paulo, esse versículo de Tiago, versículo 3 do capítulo 1, diz algo assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, porque uma vez confirmada, produz perseverança. É verdade. Então, na verdade, por exemplo, eu falei, nós somos fortalecidos. E Deus ele nos fortalece fazendo o quê? Nos dando para nós a esperança no coração de que, por exemplo, eu vou vencer. Então, por exemplo, eu vou vencer, não importa a dificuldade, nós vamos vencer, na verdade. Então, o que nosso irmão bem leu. Então, por exemplo, a nossa fé vai ser provada, mas vai criar em nós em quê? Perseverança. E perseverança é o quê? É não desistir. Não desistir. Por exemplo, eu estou orando, faz 10 anos que eu pego e oro pela vida do meu filho, para ele se converter. Mas, meus irmãos, só 10? Vamos orar mais. Se for preciso, ora a vida toda. Porque os meus olhos, talvez o seu, não vai ver a glória de Deus na vida do seu filho. Mas, lá na frente, mesmo se eu partir deste mundo, Deus vai fazer o quê? Vai responder as minhas orações. Deus vai responder as nossas orações. Então, por exemplo, eu não posso desistir. Eu tenho que perseverar, eu tenho que orar, eu tenho que pedir a Deus para que Deus pegue e salve o meu filho, para que Deus salve a minha família. Isso é mandamento de Deus. A primeira coisa que eu tenho que pedir para Deus, antes de qualquer outra coisa, é que Deus salve a minha casa, que Deus salve a minha família. Isso é o primeiro na nossa vida como cristão. Pedir a Deus para que Deus salve a minha casa. Não adianta eu orar pelo vizinho, não adianta eu orar pelo meu amigo, pela minha amiga, se eu não orar e perseverar pela minha família. Eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu há alguns anos. Uma época, na igreja de Vila Esmeraldina, tinha um irmão que todas as vezes que eu encontrava ele, ele vinha do trabalho, ele descia, no ponto de ônibus, ele descia em frente à igreja presbiteriana nossa, bem na frente da porta mesmo. E às vezes eu estava lá, nós tinha lá um campo de futebol de salão, e a gente fazia um trabalho evangelístico com os adolescentes, com os jovens da igreja, na época, E aí às vezes esse irmão passava e olhava para mim, eu pregava na escola dominical, dava aula na época, e ele pegava e passava, e gostava de conversar comigo, conversava com ele, batia um papo com ele, tal, e aí ele sempre falava assim, ô Paulo, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, e não sei o que, e tal, eu falei, não, meu irmão, vamos orar. Passou vários anos, muitos anos, mais ou menos 3, 4 anos mais ou menos. Aí uma época ele pegou e todas as vezes falava para mim, uma época ele pegou e veio falar isso para mim. Eu não sei o que aconteceu, se foi Deus que pegou e, eu fiquei irado. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que esse dia eu estava irado. Sabe quando você está irado? Irado mesmo, com o coração irado, eu estava com o coração irado. Esse irmão veio e já veio choramingando, Ô Paulo, não sei o que, puxa vida, ora pelo meu filho, pela minha filha, não sei o que. Eu peguei e falei assim, meu irmão, eu oro todos os dias, mas eu nunca vi o irmão orar. O irmão nunca veio na igreja orar pelo seu filho, pela sua filha. O irmão quer que o pastor ora, mas você não ora. Meus irmãos, ele dizia que amava o filho dele, ele dizia que amava a filha dele, que queria que o filho se convertesse, mas nunca foi na igreja orar pelo filho e pela filha. Nunca foi numa reunião de oração, orar pelo filho e pela filha. Sabe o que a gente percebe? Que aquilo é só da boca para fora. Não tem consistência. E dali não tem amor de verdade pelo filho. Tem amor de verdade é pegar e falar assim, não, eu quero que meu filho converta, mas na reunião de oração eu vou lá orar pelo meu filho, pela minha filha. Pode falar. Eu tive um depoimento esse dia, um amigo nosso, eu vi uma senhora, a senhora já faleceu. Nós estávamos nesse dia com a senhora, saía de noite,
chegava às vezes tarde da noite, e eu achei a luz do quarto estava acesa da minha mãe. Eu falei, não, não acordei essa hora. Quando eu chegava aqui na porta, lá minha mãe estava orando de joelho. Isso aí. E ele falou assim, olha, eu tive uma vida abençoada, nunca me aconteceu nada. Me converti, e depois meu irmão faleceu, e hoje eu agradeço tanto pela minha mãe e pela minha mãe. Eu prometi lá em casa, tá? Por exemplo, com minha mãe, era uma mulher de oração, mulher que dormia, se madrugada, orando, dormia ajoelhada. Então, meus irmãos, tem muita gente que às vezes fala as coisas, mas só fala da boca para fora. O coração não está cheio de amor pelo filho, pela filha de verdade. Porque é fácil você pedir para alguém orar, quando você não tem que orar. Agora, o difícil é quando você pegar e falar assim, não, eu vou orar pelo meu filho e pela minha filha todo dia, e pegar e ajoelhar e orar, e perder lá, falar assim, não é perder, mas ganhar na verdade, 15 minutos, 20 minutos orando pelo seu filho e pela sua filha. Mas falar, como se diz, né? Papagaio fala, né? Falar é fácil, papagaio fala, até animal fala, não é só papagaio, não entendeu? É maritaca que fala, né? Mas, por exemplo, falar qualquer um fala. Agora, o difícil é a gente fazer. É você fazer, você falar assim, não, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, eu quero que ele se converta, eu quero que ele mude de vida, mas você orar por ele, né? Eu quero que a minha nora se converta, mas orar pela nora, ora por ela, ora pelo neto. Agora, só pegar e pedir para alguém orar, é fácil, né? Pedir, por exemplo, para a SAF orar, é fácil. Pedir para o pastor orar, é fácil. Pedir para um amigo orar, é fácil. Agora, duro é você pegar, ajoelhar ali no chão, e pegar e falar assim, não, todo dia eu vou ter 20 minutos com Deus e vou orar pela minha família, vou orar pelo meu filho, pela minha filha, né? Aí, por exemplo, aí requer de nós, sabe o quê? Né? Compromisso. E é com Deus, não é com o ser humano, é com Deus. Aí requer de cada um falar assim, não, eu vou ter um compromisso com Deus e eu vou orar pelo meu filho, pela minha filha, todos os dias. Senhor, eu vou ter esse compromisso com o Senhor, eu vou orar pela minha família todos os dias da minha vida, até o dia que o Senhor pegar e me levar. Porque eu creio na Tua palavra, Senhor, nas Suas promessas, que o Senhor vai salvar eu e a minha casa, né? Ontem teve despertadeiro, não sei se as irmãs viram, o tempo da despertadeiro, mãe de joelho, filho de terra. É verdade, meu irmão. Meus irmãos, nós vamos terminar hoje, nós vamos ter que continuar, porque esse estudo ele é mais longo, assim, o estudo. Então nós vamos pegar continuar, se Deus quiser, no próximo domingo, tá? Vamos, né, agradecer a Deus, né, por essa dádiva da palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pelo livro de Efésios, que ensina tanto sobre, né, o amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo pela igreja, ele é muito maravilhoso, muito grande, né? Vamos ler o livro de Efésios essa semana? Oi? Vamos estudar o livro de Efésios? É bom, se os irmãos estudar o livro de Efésios, vai ser bom para a gente, né, pegar e desfrutar mais dele, aproveitar mais, né, o livro de Efésios, porque ele tem muito conteúdo, tem muita coisa, né, que é bênção, que é gratificante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.